Começa agora, Fique por Dentro. Com muita satisfação, na Novo Tempo, nessa tarde de sexta-feira, o escritor e pastor, pesquisador Iago Martins, ele que é responsável pelos canais Dois Dedos de Teologia no Instagram, também no YouTube. Escritor Iago Martins é autor de várias obras, inclusive a mais recente. Ele traz uma discussão preciosa a respeito das mulheres, né? Que muitas vezes são caladas pelas igrejas que calam mulheres. É o mais recente lançamento de Iago Martins, mas também é autor de Você é o Ponto Fraco de Deus, A Máfia dos Mendigos, Fogo no Parquinho e uma série de outras obras. Iago Martins é teólogo e escritor e hoje nos dá a honra da presença dele aqui por telefone. Ele fala com a gente. Iago, seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar nosso convite. Boa tarde. Boa tarde, a alegria é minha e é uma honra poder conversar com vocês sobre minhas obras, incluindo o novo lançamento sobre a teologia da mulher. Bom, eu gostaria de puxar aqui a nossa conversa, como eu havia comentado contigo, tratando de um tema bastante empolgante e ao mesmo tempo provocativo, que você chama de teologia do coaching, e aparece no livro Você é o Ponto Fraco de Deus. Para quem está ouvindo a Rádio Novo Tempo, existe uma teologia do coaching? Que teologia é essa, Iago? Existe sim. Esse livro que nós publicamos, não é, que tem como título Você é o Ponto Fraco de Deus, mas como subtítulo E Outras Mentiras da Teologia do Coaching, é uma obra que discute o que nós entendemos ser uma readaptação da teologia da prosperidade, que agora não mais promete simplesmente bênção financeira e física, mas bem-estar emocional, psicológico e social como a principal consequência de se aproximar de Jesus. A gente usa o termo teologia do coaching porque é um movimento que cresceu muito com a linguagem do coaching, muito usando fenômenos de aperfeiçoamento social como substitutos à mensagem do Evangelho. Infelizmente é uma praga que tem se popularizado no mundo e feito muito sucesso no Brasil através de homens muito populares. Algumas das mega igrejas, inclusive, que a gente tem observado no Brasil e fora do Brasil, têm sustentado ou têm sido sustentadas justamente por esse tipo de discurso religioso, não? Sim, com certeza. Você tem esse tipo de discurso motivando muito do crescimento da cristandade brasileira. O problema é quando essa aproximação com o cristianismo não é uma aproximação do Evangelho, do arrependimento, da fé, da mudança de vida em Cristo Jesus. Você acaba se declarando cristão porque você acreditou em alguma mentira de bem-estar psicológico e emocional, como se isso fosse a grande mensagem de Jesus, não a mensagem de aproximar homens de Deus através do arrependimento. No livro que eu tive o privilégio de ler, dá para perceber que você e os demais companheiros que são autores deste livro, Você é o Ponto Fraco de Deus, não fazem necessariamente uma discussão a respeito do valor do trabalho sério que pode ser realizado por um coach, mas principalmente da apropriação desse discurso do coach e a mistura desse discurso com a fé, não é isso? Exato. A gente não vê nenhum problema que cristãos sejam coaches, ou que cristãos façam uso de algum tipo de instrumental que os treinadores e pessoas do mundo empresarial tenham para dar. O grande problema é quando a filosofia do coaching se torna parte da filosofia pastoral. E aí você tem a união de dois ferramentais que muitas vezes não podem ser colocados em pé de igualdade. Enquanto você tem uma busca por autoaperfeiçoamento ou por ganho pessoal e financeiro no mundo do mercado de trabalho, do empreendedorismo, a função de um pastor não é essa. A função de um pastor não é simplesmente trazer autoaperfeiçoamento. A função daquele que prega o evangelho é trazer as pessoas ao arrependimento e à fé. E isso muitas vezes é mascarado por um tipo de sermão que tem como interesse movê-lo emocionalmente, motivá-lo a alcançar os seus objetivos nessa vida, mas não trazê-lo a um relacionamento real com a pessoa de Cristo Jesus, naquilo que ela fez na cruz, para lidar com o verdadeiro problema do homem. Enquanto na luta por autoaperfeiçoamento, no mundo do coaching, o grande problema do homem talvez seja a falta de recursos financeiros ou a falta de vencer os próprios potenciais ou o que é que seja, no nosso relacionamento com Deus, os nossos grandes problemas são o pecado, a rebelião do nosso coração e a falta daquilo
e a falta de contato direto com o Senhor. O que o Evangelho tem para nos dar é muito mais poderoso. É uma mensagem de transformação que nos livra do poder do mundo, nos livra da atuação do diabo e nos livra da escravidão do nosso próprio coração. Quando nos aproximamos do Senhor, nós não encontramos simplesmente bem-estar psicológico, né? Muitas vezes encontrar o Senhor vai deixar a vida mais difícil. Às vezes vai trazer mais ruptura nos meus relacionamentos, foi o que Jesus disse. Vim para colocar nora contra a sogra, vim para colocar o pai contra o filho. Às vezes o inimigo serão os da própria casa, disse o Senhor. Por isso que aquele que ama a sua família mais do que a mim não é digno de mim, disse Cristo. Muitas vezes encontrar Jesus vai nos dar alguns terrores internos. Paulo vai falar que ele passou a sofrer por causa das igrejas, porque o ministério operava nele morte para que ele pudesse operar a vida nas pessoas. A vida de Paulo seria muito mais fácil se ele continuasse judeu. Mas a partir do momento que ele escolhe se tornar cristão, ele escolhe um tipo de vida mais difícil. Por isso que Jesus diz que o chamado do Evangelho é um chamado para colocar a cruz nas costas. Não um chamado para encontrar a nossa melhor vida agora, ou bem-estar absoluto. Na verdade, nós abrimos mão do nosso bem-estar porque seguimos um Cristo que abriu mão do próprio bem-estar por nós. Adoramos um Deus que morreu numa cruz, não um Deus que prosperou em um palco. E isso muda completamente o modo como enxergamos o Evangelho. Iago, tem algumas questões que se abrem a partir disso que você está pontuando, mas eu gostaria que você exemplificasse um pouco mais para o ouvinte da Rádio Novo Tempo que está acompanhando a gente, que argumentos geralmente têm sido utilizados por parte desses líderes religiosos que fazem uso desses argumentos coach. Você já apontou um pouco ali daquilo que a Bíblia de fato traz para a gente. Eu gostaria que você trouxesse agora um pouquinho desses argumentos que estão sendo cada vez mais comuns, principalmente às vezes em frases prontas, em alguns clichês, inclusive, para que quem sabe, quem está ouvindo agora consiga identificar algumas dessas ideias que estão aí cada vez mais presentes, inclusive nas redes sociais por parte desses líderes. A forma mais fácil de identificar esse tipo de pregação é encontrar pregações que mostram um Deus fragilizado que coloca o homem no centro da existência. Você vai encontrar várias frases de efeito, coisas como você é o ponto fraco de Deus, né, mostrando que nós de alguma forma acessamos alguma fraqueza do Senhor, ou que nós somos o centro do coração de Deus, como se Deus existisse olhando para nós acima da própria glória, acima de si mesmo. Muitas coisas que colocam Deus como alguém fragilizado e o homem como aquilo que há de principal do universo. A verdadeira pregação do Evangelho é aquela que coloca o homem no seu devido lugar, como alguém que foi criado por Deus, por isso tem o seu valor, mas que por causa do pecado foi trazido em corrupção e agora é digno de condenação. E que põe Deus no seu lugar de grandeza. Um Deus que é soberano, que é Senhor do universo, um Deus que é dono de tudo e que rege tudo com o poder de sua boa mão. Quando nós olhamos para um sermão que mostra a grandeza de Deus, pregações que mostram a grandeza de Cristo, que falam do nosso pecado e que nos atraem ao Senhor por meio de mostrar quão grande Deus é, aí nós temos um sermão que apresenta o verdadeiro Evangelho. Quando o sermão tenta nos mostrar o amor de Deus, rebaixando Deus e aumentando o homem, nós temos um problema. Porque o amor de Deus não é um amor que rebaixa a grandeza de quem Deus é, mas é um amor que mostra e exalta a grandeza desse Senhor de uma forma excepcional. Nós devemos tomar cuidado com sermões que são pouco espirituais, que falam muito sobre aquilo que nós vamos conquistar nessa vida, aquilo que nós receberemos internamente, e que falam um pouco sobre o nosso relacionamento com o Senhor na eternidade, sermões que não falam mais de céu, sermões que não falam mais de inferno, sermões que não falam mais sobre a segunda vinda de Jesus. Hoje, muitos desses sermões querem simplesmente resolver problemas de agora e para agora. E aí a gente tem um perigo de um evangelho que deixe de ser cristão para se tornar simplesmente mais um fenômeno social para trazer bem-estar para qualquer um. O grande perigo é que quando nós não encontramos bem-estar, então a gente abandona esse evangelho. Porque se esse evangelho vem apenas para me dar um pouco mais de conforto, se eu encontrar algum outro elemento da vida que me dê mais conforto, eu abandono a igreja e vou para esse outro elemento, essa outra religião, qualquer outro grupo, ou mesmo terapia que me satisfaça. Quando nós temos a mensagem de salvação e de transformação que só o Evangelho dá, que tira o coração de pedra para pôr um coração de carne dentro de nós, aí sim nós temos a única mensagem, a única verdade que só pode ser encontrada em Cristo Jesus. Iago, você traz nessa sua fala, principalmente essa ideia de que quando a gente talvez
seguindo Jesus, não encontra conforto, se a gente vivencia essa ilusão que é trazida muitas vezes por parte, inclusive, de pastores que são influentes, né, na sociedade, e aí a pessoa não encontra o conforto, a pessoa, de certo modo, se frustra. Então eu gostaria até de aproveitar essa sua fala e te questionar em que medida esse tipo de discurso religioso, que é denominado de teologia do coaching, ajuda a muitas vezes causar essa frustração e até mesmo a negação de Deus. E eu pergunto isso porque essa semana, por exemplo, eu recebi no meu canal do YouTube ali um comentário de uma pessoa pontuando ali uma série de problemas que ele observa na sociedade, que ele observa na vida dele, e ele diz: é por isso que eu não creio em Deus, Deus não existe. Então, você acredita que de alguma maneira a gente pode ter um contraponto bastante negativo acontecendo em função dessas mentiras que são apresentadas às vezes dessa teologia do coaching? Certamente. Quando nós fazemos promessas falsas para as pessoas, a partir do momento que as promessas não se cumprem, a gente acredita que Deus mentiu para a gente. E aí a gente tem um processo de afastamento das pessoas da fé. Quando Satanás diz: pula do alto do templo, que os anjos vão te segurar, e se a gente acredita nisso e pula, e os anjos não seguram, a gente chega lá embaixo dizendo o quê? Deus mentiu. Deus não me segurou. Deus prometeu que me seguraria. E aquela promessa nunca foi de Deus, aquela promessa vem do diabo. Muitas vezes as falsas teologias, as heresias, as falsas pregações nos fazem promessas, dizendo que são promessas que Deus está fazendo, quando na verdade Deus nunca prometeu aquilo. Deus nunca prometeu que o Evangelho se manifestaria como uma vida presente, mais tranquila, feliz e agradável. Pelo contrário, o Evangelho nos promete uma vida difícil, sofrimento, mas uma vida que será recompensada em um peso de glória acima de toda a comparação com o nosso Senhor. Um dia nós o encontraremos, nós o veremos face a face, e lá haverá a nossa glória, a nossa vitória, o nosso bem-estar e o nosso conforto. É com Ele que será limpo do nosso olho toda lágrima. Mas é uma promessa para lá, onde nós o veremos, teremos esse cetro de justiça. Se nós prometemos que se chorarmos a noite inteira, colheremos pela manhã, e não deixarmos claro que amanhã é quando o sol da justiça raiar, e não simplesmente o outro dia, quando eu acordar de manhã e ainda estiver chorando, e quando eu acordar no outro dia e eu ainda não tiver colhido os frutos do meu lamento, eu vou começar a acreditar que Deus me abandonou. Então minha fé se enfraquece, então minha vida com Deus vai se afastando, vai sumindo, e aí eu tenho, na verdade, essas pregações que às vezes parecem boas para atrair as pessoas à fé, se tornando um instrumento para afastar as pessoas do verdadeiro cristianismo. Ou seja, você pontuou inclusive agora há pouco, né, que muitas vezes quando a gente abraça a fé, ao invés da vida da gente se tornar mais fácil, se torna mais difícil, né? Sim, sim. É a promessa de Jesus. Iago, eu gostaria de aproveitar aqui mais 3 minutinhos que a gente tem para justamente trazer agora para o ouvinte da Novo Tempo um pouquinho mais sobre Iago Martins, este escritor provocativo, inclusive, de temas delicados. Você tem trazido justamente discussões bastante contundentes em suas obras, nas discussões que você faz, inclusive, nas redes sociais. Por exemplo, você trouxe agora recentemente o livro sobre as igrejas que calam mulheres. Recentemente também, há cerca de 2 anos aproximadamente, você publicou um livro muito importante para os nossos jovens, que é o Namoro à Luz da Palavra de Deus, Fogo no Parquinho, Namoro à Luz da Palavra de Deus. Você traz aí discussões que de alguma forma parecem até um tanto silenciadas, numa tentativa às vezes de manter um certo conforto no universo religioso, no universo cristão. O que tem te motivado a trazer temas tão polêmicos por vezes, Iago? Um tema polêmico é só uma outra forma de falar que é uma necessidade teológica a ser tratada. Quando a gente chama algo de polêmica, a gente está deixando claro que não existe um consenso ainda bem estabelecido na vida da fé sobre aquele assunto. Então, se vamos escrever obras, escrever livros, publicar alguma coisa, que seja para resolver os problemas que existem. Eu não me sinto à vontade em dedicar o meu fazer teológico aos grandes debates que já estão respondidos, solucionados e resolvidos. Meu interesse é principalmente poder lidar com as questões que são urgentes, que existem à nossa volta. Aí por isso eu publiquei o livro sobre namoro, por isso publiquei o Igrejas que Calam Mulheres, ambos pelo mundo cristão, porque são formas de discutir temáticas que são urgentes e necessárias para hoje.
O nome disso é polêmica, né? Muitas vezes dá com temas polêmicos, mas os temas são polêmicos por um motivo, e o motivo é porque falta, não é, muitas vezes, mais recurso para transformar aquela polêmica em um tema pacificado. Minha ideia em entrar em certas guerras teológicas é justamente para poder trazer um caminho de pacificação naquilo onde ainda existe muita confusão na igreja. Um tema, inclusive, que me chama bastante a atenção na sua obra, aparece, por exemplo, no livro A Máfia dos Mendigos, né? Como a caridade aumenta a miséria. Outro tema, às vezes, aparentemente delicado, né? Isso, foi uma pesquisa que fiz com moradores de rua, onde passei um tempo dormindo na rua, para poder conhecer a realidade da miséria e poder escrever aquilo que vi a partir de dentro. Foi publicado pela Record em 2019 e é um livro que descreve formas de como nós podemos lidar melhor com a miséria aí no mundo. É um tema realmente difícil, foi uma pesquisa muito complicada, mas o material que surgiu disso, na minha opinião, tem valido muito a pena. E houve, inclusive, um envolvimento todo significativo da sua parte, né, de mais do que simplesmente ouvir, né, essas pessoas, estar com eles e até mesmo dormir nas ruas, né, Iago? Exato, é importante, para mim era importante poder ouvi-los, saber o que estava acontecendo, entender melhor o que estava acontecendo, e eu acho que a ideia era poder descrever a experiência deles não como outsider, não como alguém que estava enxergando de fora como um pesquisador, como uma prancheta, como alguém fazendo caridade, mas alguém que podia se misturar no meio para entender melhor as relações ali. Para a gente fechar aqui o papo, você principalmente nos últimos anos tem intensificado, não sei se por coincidência ou não, a sua produção. Eu cito, por exemplo, o Fogo no Parquinho, que é de 2022, o Você é o Ponto Fraco de Deus, que é de 23, tem Esse Deus é Meu Diabo, que é também 23, Venham Igrejas que Calam Mulheres, agora 24, tem mais coisas chegando? Tem, com certeza tem. Já dá para adiantar vai sair alguma coisa? Não sei o quanto eu posso. Vai sair um material interessante sobre engajamento cultural, muito em breve, pela Impacto Publicações. E temos já outro material na mão da Mundo Cristão, que vai sair no começo do ano que vem, que vai vir também para tocar nos temas importantes aí. Muito bem. E eu espero ter a honra de, mais uma vez, conversar contigo, querido. Muito obrigado, eu que agradeço. Iago, mais uma vez, obrigado. Deus abençoe sua vida, seu ministério. Papai do céu continue te inspirando para tratar de temas tão importantes, tão necessários nessa sociedade que nós estamos vivendo, em que muitas vezes temos relativizado a própria verdade bíblica. Muito obrigado. Deus abençoe. Conversamos aqui na Rádio Novo Tempo, nesta tarde, com o professor, pastor, escritor Iago Martins. Você pode conhecer a obra do Iago Martins, da editora Mundo Cristão, mas também está presente em outras editoras. Ele tem vários livros publicados, mas ele está presente também nas redes sociais, no Instagram, 2 Dedos de Teologia. Também tem o canal do YouTube do pastor Iago Martins. Você pode acompanhar também com o tema 2 Dedos de Teologia, tratando sempre desses temas assim, que são vistos como temas delicados, né, difíceis, mas que nos ajudam a trazer esclarecimento, principalmente quando a gente percebe que, às vezes, a verdade da palavra de Deus começa a ser misturada, às vezes, com algumas ideias um tanto estranhas. E hoje nós centramos aqui nossa conversa, principalmente nessa discussão a respeito daquilo que ele chama de teologia do coach. Agora, 2h25. Você ouviu Fique por Dentro.